Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao call de acompanhamento das estratégias da Rock Trade. Aqui você vai ver os resultados delas e conhecer também um pouco como elas funcionam. Eu sou Valdinei, economista da Rock Trade, e para me acompanhar eu estou com o nosso matemático, o Silvano. Tudo bem, Silvano? Tudo bem, Valdinei? Boa tarde aí para os amigos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho dos resultados, principalmente depois de um mês com resultados tão expressivos aí, como foi esse mês de julho para o Atlântico, para a Rocket 5 e para o nosso sistema de índice também. Legal, Silvano. Para começar então, a gente vai ver um pouquinho do cenário, através aqui do gráfico do Ibovespa. A gente pode ver que no início e até a metade de julho, a Bolsa Brasileira teve uma forte alta com a aprovação da reforma da Previdência. E depois disso, o Congresso entrou em recesso, a gente não teve muitas notícias relevantes para o mercado financeiro e a Bolsa ficou um pouco de lado, inclusive até caindo aqui na região de um suporte perto dos 102 mil pontos. Para começar então, falando das estratégias da Rock Trade, a gente vai ver o método Atlântico. E primeiro aqui a gente tem o gráfico com todos os trades indicados pelo robô do Atlântico, considerando o fechamento de julho, ou seja, 31 de julho. A gente vê aqui no eixo vertical a rentabilidade em porcentagem e no eixo horizontal o tempo posicionado em cada trade, isso em dias. As bolinhas azuis são os trades positivos e as bolinhas vermelhas são os trades negativos. A gente pode ver aqui no lado positivo que a gente tem grandes trades aqui com valorização acima de 50%. Isso é natural com uma estratégia profissional como é o Atlântico. Isso mesmo, Silvano? Nós até já comentamos aí nos últimos calls que nós fizemos aí durante o mês de julho, né? Isso é o que é o esperado de uma estratégia seguidora de tendência como o Atlântico. Então ela vai guardando aí os bons trades, vai deixando que eles possam amadurecer aí os resultados, né? Nós costumamos falar que eles vão alcançando aí a velocidade de cruzeiro, e à medida que isso acontece, nós vemos exatamente uma figura como essa que está aí no gráfico. Os trades que vão ficando mais tempo vão guardando, vão acumulando aí resultados muito expressivos, como os resultados que nós vamos mostrar aqui hoje dos trades, por exemplo, de RBR que nós encerramos nesse mês de julho. Legal, Silvano. Continuando então, a gente teve aqui dados do movimento de julho, com 179 trades abertos, 77 trades encerrados e 33 trades com risco liberado. Isso é um resultado muito bom. Como destaques, a gente tem 4 ativos. O primeiro deles da IRBR, como você falou, Silvano, com uma valorização no ativo de 103%. Depois a gente teve um outro trade na JSL, também com uma valorização de 86%. O terceiro trade com 84% na ação do Banco BTG. E a gente também colocou um destaque que a gente teve aqui de um trade negativo, que foi o maior trade negativo do Atlântico no mês. E ele teve uma desvalorização de 13% nesse mês, nesse trade. E dá para a gente comparar com os outros trades positivos, ou seja, o impacto no capital nesse trade foi de apenas 0,89%. E a gente pode ver nos trades positivos aqui que a gente tem como destaque, valorizações aí em torno de 6, 7 até 9% com impacto no capital. Isso mesmo, Silvano? Isso mesmo, eu acho que uma coisa muito interessante desses trades que nós encerramos, que nós chamamos, os trades que nós liberamos risco aí nesse mês, Valdinei, é exatamente aquilo que nós já havíamos falado ali no gráfico anterior, o gráfico ali com os trades, a rentabilidade deles e o tempo, é que a gente pode olhar aí, por exemplo, trades como o de RBR. Cabe destacar que esse não foi o único, né? A gente encerrou alguns trades aí de RBR, quase todos eles aí com rentabilidade acima de 80, 90%, muitos com rentabilidade como esse, acima de 100%. E não são só esses trades tão antigos, né? E RBR aí é um trade que está desde ali de março, abril, maio de 2018. São trades com um tempo maior. Mas nós temos também aí trades como o do Banco BTG, nesse papel BPAC 11, que é um trade razoavelmente recente, alguns trades aí de janeiro, fevereiro, março agora de 2019.
mas que conseguiram alcançar resultados aí acima de 80, 90%. E quando nós olhamos aí para o impacto sobre o capital, nós podemos ver que o pior trade, esse de Movida que você mostrou, ele é 10 vezes menor do que o resultado dos trades positivos. Quer dizer, a gente tem trades aí que renderam 10 vezes mais do que o trade negativo perdeu. É verdade, Silvano. Continuando aqui, a gente destacando um pouquinho melhor, vendo no detalhe os trades encerrados em julho, a gente teve 48 trades positivos, ou seja, 62% do total. O resultado médio, ou seja, o lucro médio nesses trades foi de 50%. O tempo posicionado médio de 181 dias nesses trades positivos. Por outro lado, a gente teve 29 trades negativos, ou seja, 38% do total. Um resultado médio neles ali de menos 6%. E o tempo posicionado médio de 27 dias. Ou seja, o Atlântico realmente é uma estratégia que corta as perdas rapidamente. A gente pode ver aqui que o valor das perdas são bem baixos e o tempo posicionado também, comparado aí com os trades positivos. Isso está de acordo com a estratégia, né, Silvano? A gente vê aqui também a estatística geral, já mostrando a estatística geral da estratégia Atlântico, uma média também de retornos positivos geral do Atlântico de 20,6%, uma média de retornos negativos de menos 7,63%, uma expectativa matemática de 6,3% e o hit rate ali próximo de 50%. Silvano, realmente o mês de julho a gente teve um Atlântico aí acima da média, correto? Com certeza, e mais do que nunca, eu acho que esse cenário com resultados tão expressivos é ideal para a gente fortalecer, e vocês estão aí nos assistindo, a importância da disciplina. Então, tem alguns trades aí que nós encerramos agora que são trades antigos, mas tem trades mais recentes também, quer dizer, alguns clientes aí que assinaram no início do ano já conseguiram aí alguns trades, algumas operações como essas aí de BPAC que a gente mostrou, com rentabilidade acima de 80%, 90%. Agora, para isso é necessário disciplina, é necessário acreditar e seguir o método. Se você começa a operar diferente do método, começa ali a inventar alguma coisa que não seja o que o relatório Atlântico está sugerindo, você não vai conseguir aí no médio, no longo prazo, esses resultados fantásticos aí que o Atlântico vem apresentando, Valdinei. Inclusive, há alguns dias a gente conseguiu contato aí com alguns clientes que em 3 meses, utilizando aí de maneira composta as nossas estratégias, já conseguiram resultados aí em torno de 20%. Legal, Silvano. A gente pode ver realmente aqui nesse gráfico, já atualizado com o mês de julho, do lado direito, desde o início do Atlântico, lá em janeiro de 2017, a gente vê uma rentabilidade média aqui de 119% do Atlântico e com um drawdown, um risco, né, de menos 15%, enquanto no mesmo período o Ibovespa teve um rendimento de 69,05% e um drawdown maior que o do Atlântico, ou seja, de 21,8%. Uma vantagem de valorização a mais do Atlântico de 50% no período. Ou seja, uma estratégia realmente que funciona no longo prazo. Tá? E continuando aqui, para falar um pouquinho agora da carteira Rocket 5, realmente essa carteira ela teve um mês de julho fora de série. A gente pode ver aqui no gráfico que compara a Rocket 5 na linha laranja com o Ibov na linha cinza e o CDI na linha preta. E a gente vê que no mês de julho o rendimento da carteira Rocket 5 foi de 17,85%, enquanto no mesmo período o Ibovespa teve um rendimento de 0,84%. Ou seja, a vantagem da carteira Rocket 5 foi de 17,01% em cima do Ibovespa. Se a gente contar desde o início, o rendimento da carteira Rocket 5 chega a quase 150%, enquanto o Ibovespa fica próximo ali de 33%. Com isso, a Rocket tem mais de 4 vezes, quase 5 vezes o rendimento do Ibovespa no período. Realmente é uma coisa fora de série, Silvano.
É uma coisa fantástica. Nós falamos lá no início, né? Um mês com resultados muito expressivos e tem alguns números aí que eu acho que merecem bastante destaque. Primeiro, no mês de julho, a gente conseguiu um resultado 20 vezes maior do que o do Ibovespa. Então, enquanto a maioria das carteiras encontraram aí alguma dificuldade devido a esse cenário de reforma da Previdência, aprovação, não aprovação, corte de taxa de juros e todo mundo criando essas expectativas e com essas discussões, a nossa carteira, a única carteira de ações quantitativas do Brasil, conseguiu um resultado 20 vezes maior do que o do Ibov. E não são apenas esses números que são impressionantes, Valdinei. Quando nós olhamos aí, por exemplo, num período de 12 meses, nós estamos com um resultado que é o dobro do Ibov. E quando você vai dando mais tempo aí para Rocket 5 conseguir, para os foguetes conseguirem desenvolver toda a sua velocidade, quando nós olhamos aí, por exemplo, desde o início da carteira ali, então a carteira já tem um resultado que é quase 5 vezes maior do que o resultado da bolsa. São números aí realmente fantásticos, números muito expressivos. E um destaque aqui para você que está nos assistindo, é que tem uma dúvida que é muito comum. Os clientes, principalmente no cenário aí 3 meses de alta, né? 7% em maio, mais 7% em junho, 17% em julho. E aí a gente começa a ouvir aquela pergunta, olha, mas já subiu muito, será que eu devo entrar ainda? E nós falamos disso aí em alguns calls aí durante o mês de julho. E hoje, por exemplo, após esse mês de julho aí tão expressivo, no primeiro dia de agosto, a nossa carteira já conseguiu uma valorização aí de mais de 3%, Valdinei. Isso mesmo, Silvana. A gente tem recebido muitos feedbacks de clientes que têm entrado na carteira, que têm tido resultados excelentes e que estão muito felizes com os números que estão obtendo com a carteira Rocket 5. Para continuar, aqui a gente vai falar agora da estratégia Indy, que opera o mini índice no mercado futuro. Falando um pouquinho das estatísticas, tanto do mês de junho e julho, a gente teve 4 trades encerrados, uma média de pontos por trade próxima aí de 2.000 pontos, que é muito alto no mercado futuro, que é um mercado alavancado. A variação média no ativo em torno de 1,98%, também que é muito expressivo para um mercado alavancado. O hit rate, ou seja, a taxa de acerto de 100% desses 4 trades encerrados, todos eles foram positivos. E a gente teve nesse período entre junho e julho também 5 trades abertos, ou seja, a gente está com um trade aberto. Aqui embaixo a gente vê os trades que foram encerrados entre junho e julho. E a gente pode ver realmente que tem trades aqui com mais de 2.000 pontos, ou seja, é muito ponto. E é importante destacar que essa estratégia é uma estratégia que ela entra em poucas operações mesmo. A gente pode ver que em 2 meses ali a gente teve 4 trades encerrados, é pouco, mas ela é muito certeira, o hit rate dela é altíssimo. E lembrando também que ela opera dos dois lados, então você pode ganhar tanto quando a bolsa está subindo e também quando ela está caindo. Opera comprado e vendido. Você gostaria de comentar alguma coisa, Silvano, sobre o Indy? Sim, nós até brincamos aqui na semana passada, né, que internamente nós costumamos falar que essa estratégia do Indy é como um atirador de elite. Ela dá poucos tiros, ela fica ali observando o mercado, procurando o melhor momento, mas ela é extremamente certeira e nós conseguimos enxergar isso nesses números aí que nós estamos apresentando. Quer dizer, foram mais de 60 dias, aí são mais de 60 dias, na verdade continua ainda, sem encerrar nenhum trade negativo. Todos os trades com um ganho excelente. Você comentou aí, né, cerca de 2.000 pontos por trade. Só para você que está nos assistindo ter uma ideia mais clara, isso quer dizer que com apenas um contrato, você conseguiria algo em torno aí, com 2.000 pontos, a gente está falando de R$400 por contrato aproximadamente, quer dizer, algo realmente fantástico. E uma outra coisa, Valdinei, é que nós já temos mais 2 operações abertas, né? Uma dessas operações em aberto aí foi uma operação chamada ontem, nós temos aí mais uma operação que foi chamada hoje, e as 2 já com resultados positivos aí para os clientes que são assinantes dessa estratégia. Uma excelente estratégia, como nós comentamos aqui em outros momentos, para se utilizar de uma maneira composta com a Rocket 5 e com o Atlântico. Quer dizer, você que é assinante do Atlântico,
Você que é assinante da Rocket 5 com esse resultado excelente aí que nós tivemos no mês de julho, você pode usar as suas ações como margem de garantia para estar operando aí a estratégia do IND, uma estratégia com 100% de hit rate aí nos últimos 60 dias e está turbinando aí os seus ganhos. A gente também tem o gráfico do IND, comparando ele com o Ibovespa. O IND aqui na linha laranja também, o Ibov na linha verde e o CDI na linha azul. No último mês aqui, de julho, a gente teve o rendimento do IND de 3,10%, enquanto o Ibov foi de 0,84%. E desde o início da estratégia, considerando lá dezembro de 2017, o IND já acumula quase 48%, enquanto o Ibov está ali perto de 33%, praticamente aí quase 15% de vantagem para o IND. Lembrando que o IND também é uma estratégia que funciona como hedge, né? Como ela opera nas duas pontas. Então, se você está comprado ali em ativos na Rocket ou no Atlântico, o IND pode chamar um trade na venda, né, quando a bolsa estiver caindo. E aí ela vai compensar a perda que você possa ter com algum ativo que você esteja comprado. A gente está caminhando quase para o final do nosso call. Silvano, você gostaria de comentar alguma coisa? Mais um mês com resultados fantásticos, resultados expressivos. E sempre lembrando aí para os nossos assinantes que qualquer dúvida eles podem estar entrando em contato aí com a nossa equipe no suporte. E nós estamos prontos aqui a dar todas as respostas aí em relação aos produtos. Legal, Silvano. Gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente nesse call. Também gostaria de agradecer você que está nos assistindo. Continue nos acompanhando. Agradecemos também os nossos clientes. E sempre lembrando que na semana que vem nós teremos um novo call com os resultados das estratégias. E até semana que vem. Grande abraço.